Os republicanos devem encomendar nos próximos dias uma pesquisa de opinião para sondar a viabilidade do nome do senador de Minas, Cleitinho Azevedo, como pré-candidato à presidência da República neste ano. Essa informação foi confirmada à Jovem Pan por interlocutores ligados ao senador e também à cúpula do partido em Brasília. A iniciativa, segundo essas fontes, partiu do próprio Republicanos e não do parlamentar mineiro. O partido estaria animado com a possibilidade de lançar candidatura própria ao Palácio do Planalto em meio aos escândalos que têm desgastado o nome do senador Flávio. Cleitinho lidera as pesquisas para o governo de Minas Gerais, porém o partido acredita que uma candidatura própria à presidência pode fortalecer a legenda nacional e ampliar o seu espaço nas negociações para a eleição deste ano. Começar essa rodada com o Roberto Mota, analisando a viabilidade, a possibilidade de Cleitinho, que é senador da República, eleito pelo estado de Minas, pré-candidato ao governo de Minas, e a possibilidade de ser lançado pelos republicanos à presidência da República, disputar essa que vai ser uma eleição emocionante, para dizer o mínimo, Mota. Todo mundo quer ser presidente da República, Caniato. Daqui a pouco vai aparecer aqui um comentarista do Pingos nos Is querendo ser candidato à presidência da República. Aliás, até já teve, desculpe. Mas não falta, então. Mas todo mundo quer ser presidente da República. Eu não consigo entender essa obsessão, né? Agora, se você olhar por um certo ângulo, é compreensível. Porque, veja, para você ser presidente da República, para você ocupar o cargo máximo do país, basta ter votos suficientes. Você não precisa ter experiência, você não precisa ter conhecimento, você não precisa ter nenhum tipo de preparo e muito menos ter uma moral ilibada. Nada disso. Esquece. Basta você cair no gosto do eleitor. E o eleitor tem um gosto difícil da gente adivinhar e às vezes até de compreender, né? Porque se você parar para refletir, as eleições são uma espécie de concurso de popularidade. É assim que nós escolhemos o ocupante do cargo mais poderoso do país. E a gente não pode esquecer, é uma escolha totalmente controlada pelos partidos políticos, porque você não vota naquele que você acha o melhor candidato. Você vota em uma lista que foi previamente montada pelos partidos. Se você tiver um vizinho que é trabalhador, honesto, competente, gente boa, você não pode votar no seu vizinho para a presidência da República. Não. Ele primeiro tem que ser aceito por um partido, e todos os partidos são controlados por caciques. Depois o partido tem que achar uma boa ideia, lançar aquele nome para a presidência da República. Se não passar por esse tipo de filtro, ninguém tem chance nenhuma. Então, é compreensível o interesse dos partidos de colocar nomes nessa corrida. Pois é, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, que é quem tem muita propriedade para falar sobre esse processo, né, Dávila? Dávila já passou por isso, foi candidato à presidência, participou dos debates, falou tudo o que tinha que falar, né, Dávila? Colocou muita gente contra a parede. Não é um processo fácil, né, Dávila? Queria que você compartilhasse com a gente qual é o cálculo que o político, a figura que topa esse desafio tem que fazer. O partido também tem que fazer um cálculo importante, né, de lançar um nome à presidência ou se associar a outros partidos para fortalecer uma ideia, um projeto, um nome. Conta pra gente, o que é determinante para um partido lançar ou não um nome à presidência? Bom, primeiro, é determinante o que o partido quer com uma candidatura presidencial. Hoje, os grandes partidos preferem não lançar candidato a presidente da República e concentrar na eleição para o Congresso Nacional. Eles entenderam que o poder hoje está no Legislativo. É lá que está a caneta, o dinheiro, os recursos. E 90% do orçamento hoje
É verba engessada, Canhato. O presidente da República tem cada vez menos poder sobre o orçamento que é aprovado no Congresso. Então, por que os grandes partidos querem eleger deputados e senadores? Porque é isso que determina o fundo eleitoral e o fundo partidário, que é o dinheiro, essa enxurrada de dinheiro que os partidos recebem. Então, no fundo, os partidos preferem gastar dinheiro elegendo deputados do que gastar numa candidatura presidencial que não vai a lugar algum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um partido não pode querer ter um candidato à presidência da República, mesmo sabendo que não vai ganhar, para puxar votos para os seus parlamentares, para os seus candidatos a governador, etc. No caso dos republicanos, a candidatura de Cleitinho não se encaixa em nenhuma das duas coisas. Primeiro, porque hoje o nome forte dos republicanos é o do governador Tarcísio de Freitas. Ele é que é o grande nome dentro do partido aqui. Então, o Cleitinho vai ajudar a eleger mais deputados se sair candidato a presidente da República? Não vai, porque não vai crescer. Esse espaço já está preenchido, né? Nós já temos hoje governador Caiado, governador Zema, Renan Santos, esse espaço já está preenchido, então assim, não tem como entrar nesse espaço de uma forma competitiva. O segundo ponto, de novo, o partido tem que focar na eleição de parlamentares. E terceiro, o próprio Cleitinho. Alguém conversou com ele, primeiro tentaram levar ele para o governo de Minas, e ele, óbvio, que é um senador combativo, importante. Para que ele vai deixar a cadeira dele no Senado para sentar numa cadeira complicadíssima de governador do estado? E agora quer empurrá-lo para uma candidatura presidencial que é menos promissora ainda. Por que não usam o talento de Cleitinho, por exemplo, como senador, para ajudar a eleger mais deputados em Minas Gerais? Essa deveria ser a estratégia do Partido Republicano. Então, você nunca sabe o que está por trás da cabeça de alguns dirigentes. Mas olhando para o senador Cleitinho, a melhor coisa que ele poderia fazer para a direita e para o Partido Republicano é justamente ajudar a eleger mais parlamentares e, pelo menos, mais um senador por Minas Gerais. Nós falávamos sobre uma possibilidade, né? Um estudo encomendado pelo Partido Republicanos que quer avaliar a viabilidade do nome do senador Cleitinho para disputar não o governo de Minas Gerais, como vinha sendo aventado, mas para a presidência da República. Deixa eu começar essa com o Cristiano Beraldo, só para a gente fazer um último giro a respeito desse tema. Você, Beraldo, falávamos nos últimos dias sobre nomes que estão surgindo, né? Joaquim Barbosa, pelo Democracia Cristã. Ontem falamos sobre a possibilidade de Aécio Neves disputar a presidência pelo PSDB. E hoje surge o nome do senador Cleitinho, que costuma adotar um jeito muito peculiar, pitoresco, falando diretamente com o público, até de uma maneira mais simplista, né? Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente, a possibilidade do senador Cleitinho disputar a presidência pelos republicanos. Ele adota essa persona, né? Ou talvez ele seja assim mesmo, uma pessoa mais simples, que se dirige diretamente ao público, entendeu? Muitas vezes vestindo camiseta, boné, camiseta de time principalmente, enfim, aquele brasileiro, né? Um brasileiro médio talvez, sou como você, sou um representante do povo ali no Senado Federal. Talvez seja mais ou menos essa a grande força dele nessa comunicação com o público. Você acha que pode vir a dar certo? Olha, Canhato, sem dúvida nenhuma, a popularidade de Cleitinho em Minas Gerais chama muita atenção, porque existe uma diferença muito importante no perfil desejável para o exercício da atividade parlamentar, em que cada parlamentar, de fato, representa um grupo, né, da população do estado que ele representa. E aí, quando você vai para o executivo, o perfil é diferente, porque as obrigações, as responsabilidades do chefe do executivo, seja municipal, estadual ou federal, são bastante diferentes. A minha impressão, conversando com pessoas de Minas e pessoas mais próximas do próprio senador Cleitinho, é de que ele próprio não tem interesse de migrar da sua atividade parlamentar, né, do seu desempenho no legislativo, para uma atividade no executivo. E talvez até essa candidatura à presidência da República
seja uma forma do Republicanos se livrar desse peso que eventualmente pode se tornar a campanha de Flávio Bolsonaro a partir das revelações já trazidas, as mentiras que foram contadas ali para esconder essas revelações. Quer dizer, até agora, as próprias revelações de Flávio Bolsonaro com Daniel Alvorcaro, elas não constituem ali um ato criminoso, mas a atitude do senador Flávio Bolsonaro de esconder, de não ser sincero, isso causou um dano. E se houver novas revelações que coloquem Flávio Bolsonaro numa posição de maior fragilidade, talvez seja o antídoto que o Partido Republicano precise para poupar Tarcísio de Freitas, que vai ter a desculpa: olha, meu partido tem um candidato a presidente, eu vou ter que fazer campanha para ele. E aí ele não precisa ficar nos braços de Flávio Bolsonaro. E o próprio senador Cleitinho, que, salvo engano, está no meio do mandato, poderia ser candidato, sabendo que não venceria, e aí volta para o Senado assim que acabar as eleições. Muito interessante, muito interessante. Faz todo sentido. Deixa eu passar para o Diego, só para a gente arrematar essa discussão. Você, Diego, 1 minuto e meio. Candidato, eu vou usar 30 segundos desse minuto e meio para cada ponto que eu quero levantar sobre esse tema. O primeiro é o aspecto político disso. Eu vejo esse movimento como o Republicanos chamando o bolsonarismo para a mesa de negócios mais uma vez, porque até as revelações de Flávio Bolsonaro sobre o Banco Master existia um preço para estar no palanque de Flávio Bolsonaro. A partir dessas revelações, o preço sobe. Então, entra naquela história, ou nós temos um espaço maior no projeto, ou nós temos mais apoio do PL aos nossos candidatos pelos estados, ou nós teremos uma candidatura presidencial própria. Então, eu acho que esse é o grande ponto. A outra questão, eu quero pegar o que o Mota disse e que eu concordo muito. Não existe hoje um critério muito apurado a respeito da consistência de um projeto político para nós falarmos de um cargo tão importante quanto a presidência da República. O que pensa o Republicanos na figura do senador Cleitinho para o nosso país? O que o Republicanos pensa para lançar uma candidatura presidencial? Até porque a própria posição do senador Cleitinho, considerando o que você trouxe a respeito dos atributos pessoais dele, como ele se comunica, torna difícil nós sabermos as opiniões desse senador sobre as questões profundas da economia, da desigualdade social, da soberania nacional, enfim, de tantos temas que nós precisamos tratar para resolver os reais problemas do Brasil. E aí o terceiro ponto é justamente a respeito dos atributos pessoais de Cleitinho. O Mota trouxe um discurso reeditado do falecido Enéas Carneiro, que questionava o preparo dos pré-candidatos à República. Pessoalmente, eu não reconheço no Cleitinho, que tem a sua trajetória política, que é digna de respeito, afinal, é um senador da República, mas é difícil reconhecer nele os predicados que são necessários para um presidente de um país tão complexo quanto o Brasil. Então, é mais uma vez o jogo político sendo feito considerando as nuances da vez, né? As notícias da vez, e no caso agora é o desgaste de Flávio Bolsonaro em relação à questão do Banco Master.